Eloá Cristina Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993 em Maceió, Alagoas. Ela é filha de Everaldo Pereira dos Santos, ex-policial militar, e Ana Cristina Pimentel, que trabalhava em uma creche na época. Ela tem um irmão mais novo, Douglas, e a família mudou-se para São Paulo. Ela era conhecida por ser muito carinhosa e gentil, acreditando que todas as pessoas eram boas. Aos 12 anos de idade, ela começou a namorar Lindenberg Fernandes Alves, que foi seu primeiro namorado. Ele nasceu na Paraíba e mudou-se para São Paulo com a mãe e suas 2 irmãs quando tinha 2 anos de idade. Lindenberg Fernandes Alves cresceu na periferia de São Paulo e trabalhava como carregador de uma transportadora. Nos fins de semana, ele ajudava sua mãe trabalhando como entregador de pizza. Quando os pais de Eloá descobriram o relacionamento, eles convidaram Lindenberg para conhecê-lo e avaliar seu comportamento. Embora tenham estabelecido algumas regras para o namoro, eles acabaram gostando muito dele. O apartamento de Eloá ficava perto da casa de Lindenberg, o que permitia que seus pais pudessem observá-lo. Ao longo do tempo, o relacionamento dos dois era caracterizado por constantes idas e vindas, com Lindenberg terminando o namoro, mas sempre voltando atrás. Eloá Cristina terminou o relacionamento com Lindenberg e começou a perceber comportamentos agressivos dele. Ela sentiu um pressentimento ruim em um dia em particular, 3 de outubro de 2008, e pediu ao seu irmão para não abrir a porta caso Lindenberg chegasse. Ela tinha 15 anos na época e Lindenberg tinha 22 anos. Eles haviam terminado o namoro há algum tempo. Douglas pediu a Lindenberg para levá-lo de volta para casa, pois tinha treinos e outras coisas a fazer. Em vez de levar Douglas de volta para casa, Lindenberg cometeu um crime. Lindenberg levou Douglas para uma represa, e quando chegaram lá, o telefone de Berg tocou. Ele disse que precisava resolver algo com um amigo e que logo voltaria para buscar Douglas. Ele saiu, deixando Douglas sozinho, e foi até o apartamento de um amigo. Douglas esperou por algum tempo, mas depois de meia hora ele percebeu que Lindenberg não voltaria e decidiu caminhar de volta para casa, cerca de 40 minutos da represa. Quando chegou em casa, ele viu que a porta estava trancada e bateu, mas não havia ninguém em casa. Ele se sentou na escada para esperar sua irmã ou pai chegar com a chave. Às 6 horas da tarde, seu pai chegou e perguntou por que ele estava sentado do lado de fora da casa. Ele explicou que saiu para a escola sem a chave e que a porta estava trancada. O pai de Douglas tenta abrir a porta da casa, mas houve um grito de dentro que diz que há pessoas armadas lá. Lindenberg estava com a arma e já estava planejando sequestrar as pessoas. Todos dentro da casa estavam assustados, incluindo a irmã de Douglas e outros amigos dela, todos menores de idade. O pai de Douglas decide ligar para a polícia, enquanto a situação começa a chamar a atenção das pessoas ao redor. Todos estão sem saber o que fazer, esperando pela chegada da polícia. A situação de sequestro começou com Lindenberg armado, mantendo Nayara, Iago, Vilela de Oliveira e a namorada Nayara Vitor Lopes de Campos presos. Quando a polícia chegou no local, Lindenberg disparou alguns tiros contra um policial, o que resultou em mais viaturas e policiais sendo chamados. Depois de algumas horas de sequestro, Lindenberg decidiu liberar os meninos. Quando saíram, a imprensa e a polícia já estavam esperando. Os meninos relataram que obedeceram Lindenberg porque perceberam que ele estava armado e que a situação era séria. No final, eles foram liberados e Lindenberg ainda estava com o celular. O sequestrador, Lindenberg, estava com o telefone e negociava com a polícia. Ele pediu para que a mãe de Eloá, a vítima, fosse chamada para falar com ele. Durante a conversa, ele ameaçou que Eloá não sairia viva. Já haviam passado algumas horas desde o início do sequestro e a polícia começou a ser questionada sobre por que não invadiram o apartamento. A polícia respondeu que eles queriam lidar com a situação de forma pacífica,
tentando esperar o sequestrador se cansar e desistir. Eles esperavam resolver o sequestro sem recorrer à violência, como cortar a luz e negar comida para Lindenberg. A tentativa da polícia de resolver o sequestro pacificamente, cortando água e luz, não funcionou e o sequestro continuou. Durante a noite, Lindenberg amarrou os braços de Eloá e Nayara, que dormiram juntas, e ele mal dormiu algumas horas. Pela manhã, quando as meninas acordaram, ele já estava acordado e esperando. Durante todo o sequestro, Eloá tentou acalmar a situação e apaziguar Lindenberg, mas chegou um ponto em que ela surtou e começou a falar que não aguentava mais e queria matar alguém. Durante o sequestro, Eloá e sua amiga Nayara estavam presas no apartamento, enquanto Lindenberg negociava com a polícia pelo telefone. Eloá tentava manter a situação sob controle e acalmar todas as partes envolvidas. O prédio onde o sequestro ocorria era composto de vários apartamentos pequenos, localizados lado a lado, e havia muitos policiais, jornalistas e curiosos ao redor. A imprensa cobria tudo em tempo real, e isso era o principal assunto da época. Em um determinado dia, Lindenberg atirou contra a imprensa, mas permitiu que Eloá e Nayara aparecessem na janela por alguns segundos para mostrar que estavam bem. Devido à presença constante da mídia, todos os desenvolvimentos eram transmitidos ao vivo. Durante o sequestro, a cobertura da mídia era intensa, com policiais e jornalistas presentes na frente do prédio onde Lindenberg mantinha as duas adolescentes presas. Ele tinha acesso à TV e conseguia acompanhar tudo o que estava acontecendo fora. Após 50 horas de sequestro, Lindenberg concedeu uma entrevista ao vivo com a apresentadora Sônia Abrão, o que foi criticado por muitos por transformar a cobertura do caso em um espetáculo. Enquanto isso, a polícia estava tentando negociar e libertar as meninas, mas a entrevista ao vivo parece ter sido considerada mais importante para a mídia naquele momento. Como jornalista, é importante questionar o que é realmente relevante em situações como essa, salvar vidas ou transmitir uma entrevista ao vivo. Durante o sequestro, a situação foi amplamente coberta pela mídia, com muitos policiais e jornalistas presentes no local. Lindenberg tinha acesso à TV dentro do apartamento, o que lhe permitiu acompanhar a situação em tempo real. No entanto, sua aparição na janela foi amplamente criticada, pois aumentou o risco de atiradores profissionais tentarem atingi-lo. Além disso, a entrevista ao vivo com Sônia Abrão foi amplamente criticada, com muitos questionando se o foco da cobertura era realmente salvar as duas jovens ou manter a audiência. Apesar de tudo, um evento inesperado aconteceu quando Lindenberg resolveu soltar uma das jovens, Nayara. Ela retornou ao apartamento e começou a conversar com Lindenberg por telefone, mas infelizmente, o final não foi transmitido pela TV. Durante o sequestro, a situação se intensificava a cada momento. Na porta do apartamento, Lindenberg apontou a arma para Nayara e a mandou entrar novamente. A ação de Nayara em retornar ao apartamento gerou muitas questões, mas muitos acreditam que ela realmente acreditava que seria capaz de convencer Lindenberg a soltá-las. No quarto dia de sequestro, a polícia decidiu que precisava agir, pois não havia mais tempo para esperar. Lindenberg tinha prometido liberar as duas, mas até o momento da ação policial, não se sabia o que poderia acontecer. A polícia tentou negociar com Lindenberg para que ele libertasse as duas pessoas sequestradas, mas ele mudou de ideia e não cumpriu o acordo. Quando a polícia tentou entrar no apartamento, Lindenberg bloqueou a porta com uma mesa pesada e atirou contra a polícia. Após alguns policiais terem entrado pelas janelas, o primeiro policial a entrar no apartamento atirou contra Lindenberg com uma bala de borracha, mas ela não pegou. A situação de sequestro termina com a fuga de Nayara da porta do apartamento, onde ela é imediatamente levada por policiais paramédicos que a esperavam. Momentos depois, a polícia sai do local com uma maca, aparentemente carregando o corpo de Lindenberg, mas logo se descobre que não é ele. De acordo com a situação, o objetivo de Lindenberg era matar a Eloá, independentemente do que acontecesse com ele. Assim,
Quando os policiais entraram no apartamento, Lindenberg não atirou contra eles, mas sim contra Eloá. Eloá foi levada ao hospital com ferimentos graves, incluindo um tiro no maxilar e outro na cabeça, mas conseguiu chegar a tempo e sobreviveu. No entanto, ela foi internada em coma irreversível após a cirurgia. A questão do que realmente aconteceu quando a polícia explodiu a porta permanece sem resposta. De acordo com relatos policiais, eles só invadiram a porta depois de ouvir Lindenberg dar o primeiro tiro contra Eloá, que estava dentro do apartamento. No entanto, Nayara afirmou que Lindenberg só atirou depois que a polícia tentou entrar. A imprensa e os jornalistas presentes também confirmaram que só ouviram tiros dentro do apartamento depois da tentativa de invasão da polícia. Nayara ficou surpresa ao descobrir que havia vários amigos dentro do apartamento, já que pensava estar sozinha. Lindenberg teria repetido que não queria que as pessoas estivessem lá e que só queria matá-la e sair. Alguns relatos também afirmam que ele agrediu os dois meninos antes de libertá-los e em alguns momentos teria tentado convencer Eloá a ficar com ele, mas ela não aceitou. Lindenberg teria dito que queria passar seus últimos momentos ao lado dela. Eloá não resistiu e faleceu 30 horas depois do sequestro, em 18 de outubro de 2008. O enterro reuniu mais de 10.000 pessoas e aconteceu em fevereiro de 2012. O sequestro de Eloá resultou na condenação de Lindenberg a 98 anos e 10 meses de prisão por sua morte e outros crimes cometidos durante o sequestro. Enquanto isso, o pai de Eloá, Everaldo dos Santos, foi acusado e condenado a 33 anos de prisão por 4 assassinatos no estado de Alagoas. O caso ainda é debatido até hoje, tanto pela forma como foi tratado pela polícia quanto pela mídia, devido à presença diária de jornalistas no local do sequestro. A cobertura constante da mídia permitiu que todos soubessem dos passos da polícia, o que permitiu a Lindenberg negociar a cada dia. No entanto, as negociações não tiveram sucesso e o sequestro terminou com a morte de Eloá. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.